Fala, meus queridos. Vamos aqui para mais uma análise Board to Trade. Análise de quem nasceu para negociar. Vamos aqui identificar os principais pontos. Vamos potencializar aqui. Vamos entender o que aconteceu no nosso pregão do dia de hoje, essa quarta-feira. O primeiro pregão deste mês, o primeiro pregão deste segundo semestre deste ano. Mas vamos lá entender aqui o nosso gráfico aqui do mini índice, certo? Sempre nos 5 minutos. Nosso gráfico de análise aqui de entradas às operações. Vamos entender aqui inicialmente como que o mercado estava se posicionando inicialmente. No dia de ontem, na terça-feira, o mercado mostrou pra gente uma tentativa de reversão. O primeiro movimento do dia de ontem foi um movimento altista. Ele caiu, veio, depois foi lá para cima. E ao final, a partir na metade do dia, o mercado já começou a trabalhar em queda, mostrando pra gente que a gente poderia dar continuidade nesse movimento no dia de hoje. E como que se configura esse tipo de situação? O mercado tem que fazer fundos mais altos do que os fundos anteriores, mais baixos do que os fundos anteriores. E como que a gente vai potencializar e vai enxergar isso aqui no nosso gráfico? Para dar continuidade a este movimento aqui, este movimento do dia de ontem, nós temos que seguir caindo. O mercado tem que fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior. E então, como a gente entende isso na prática? Como a gente visualiza isso no gráfico? Isso não ocorreu inicialmente, porque ele até faz uma abertura abaixo da mínima, até a mesmo abaixo do nosso barreira de continuidade. Então, se o mercado já abre aqui abaixo, a tendência inicial é que ele faça esse toque, se confirmado, mostrando pra gente o candle gatilho, mostrando pra gente uma bela oportunidade, a gente dá continuidade e faz o movimento de rompimento deste fundo, levando a nossa operação. Só que como que o mercado dá a abertura do dia? Ele já abre rompendo tudo, já rompe a nossa barreira de continuidade, já fecha o gap e mesmo assim continua um movimento muito esticado. A gente tem que tomar cuidado. O principal fator que a gente tem para fazer as nossas operações é a tendência. A tendência é a nossa principal amiga nas operações. Se a tendência é a tendência de alta, nós vamos procurar oportunidades para efetuarmos as compras. Não vamos tentar ficar adivinhando, topo, vou vender no topo. Não, o mercado está subindo. Vamos deixar o mercado andar, deixa o mercado mostrar. Não vamos tentar adivinhar o que está acontecendo. Tentar encontrar operações contrárias à tendência principal. Onde que o mercado mostrou pra gente aqui um ponto muito interessante. Nesta situação aqui, ó. Ele deixou pra gente um candle gatilho numa zona muito importante. Nossa barreira de continuidade estava posicionada neste ponto aqui, correto? Se a nossa barreira de continuidade estava posicionada neste ponto e o mercado ele está trabalhando numa força muito grande para cima, como que a gente vai se posicionar? O mercado testa, faz esse rompimento todinho aqui, faz um teste rompendo, mostra pra gente um candle gatilho e potencializa um operacional muito tranquilo. Por quê? Porque a gente vai entrar neste rompimento. Stop vai estar onde? Stop vai estar aqui abaixo, nessa mínima. E o nosso alvo, o próximo topo. E aí entra, como eu gosto sempre de falar, entra o nosso gerenciamento. Porque se a gente está entrando numa operação que está potencializando um baixíssimo risco para a gente, olha, um stop muito curto e buscando um alvo muito longo, uma operação que vai dar um resultado muito maior, com uma taxa de assertividade gigantesca, nós temos que apenas deixar o mercado andar. Deixa o mercado andar. A gente então poderia fazer apenas uma parcial neste ponto
e deixa o mercado continuar e apenas administrar os nossos trades, administrar a nossa operação. Observem que este ponto aqui é uma zona de acumulação, onde o mercado ele dá continuidade e mesmo assim a galera está se posicionando para continuar comprando, porque esta barreira aqui, este ponto era um ponto que a gente já havia marcado. Por quê? Porque é uma zona de briga, é uma zona muito forte e foi realmente onde o mercado teve uma certa dificuldade para passar. Então ocorre essa acumulação, o mercado não dá sinal de fraqueza na ponta compradora, não dá sinal. Nós já estamos alinhados inicialmente à nossa tendência, que a nossa tendência é uma tendência de alta. Se nós estamos numa tendência de alta, o mercado mostra apenas um respiro do preço, acumulação, e sabendo que a tendência é a nossa principal amiga nas nossas operações, vamos efetuar novamente uma nova entrada neste rompimento, stop bem curto e alvo novamente nosso próximo topo, e entrando novamente a situação, vamos administrar os nossos trades. O mercado ainda continua, faz lá esse topo aqui, faz esse segundo topo, e nós temos que observar isso daqui claramente. O primeiro topo, o segundo topo, o mercado faz uma falha de topo, porque esse pullback que ocorreu aqui, ele deveria romper com tudo para confirmar, ele deveria romper, fazer apenas um retorno para que a gente pudesse efetuar a nossa compra nesta região e simplesmente levar o nosso trade para fazer um novo topo, para fazer uma nova configuração de alta. Só que isso não ocorreu, ele mostra fraqueza no topo, e região de topo é a região onde a gente vai procurar efetuar as nossas vendas. Então, novamente, um outro trade pra gente muito interessante. Entrada, stop curtinho. Inicialmente a primeira oportunidade aqui para fazer o gerenciamento, para fazer parcial neste ponto. O mercado ainda continua e vem buscar esse segundo ponto. Então, essa estrutura nós temos que analisar durante as nossas operações. Outro ponto que poderia estar atento também era esta barreira. Deixa eu só colocar aqui no gráfico, pelo do gráfico mesmo. Esta linha de baixo, essa tendência aqui, ó. Essa tendência aqui, muito interessante, que foi bem onde que o mercado acumulou. Essa barreirinha aqui, quando ela foi rompida, nós temos que estar atento a tudo isso, tudo que está acontecendo durante o pregão, temos que estar de acordo, alinhado, atento. Aqui também nós temos outro ponto muito forte, muito interessante, porque são situações que estão no gráfico e basta a gente olhar nossa linha de tendência de alta, que o mercado ainda está trabalhando acima. Essa LTBzinha aqui, que o mercado veio, rompeu ela com tudo e deu continuidade. Mas para amanhã, quais são os pontos que a gente deve trabalhar amanhã? Esta máxima do dia, este ponto aqui que foi muito forte também no dia de hoje, nesse primeiro pregão, esta barreirinha aqui também, e por fim estes últimos dois pontos aqui que são de interesse. Sim, a abertura que foi no caso a mínima do dia, a zona nossa de acumulação e esses três pontos aqui que são pontos a gente ficar atento para o dia de amanhã. Que é uma que foi no dólar, o inverso do índice. O índice disparou para cima, o dólar apenas escorregou, mas o dólar mostrou pra gente que a sua abertura foi na continuidade de gap e não aceitando de forma alguma ser negociado acima deste ponto. Como que a gente poderia oportunizar as nossas operações logo na abertura do dólar? Esse primeiro ponto aqui mostra pra gente uma operação bem tranquila também. Por quê? Porque se o preço abre dando continuidade, ele abre neste ponto,
não consegue romper, não consegue levar o preço para cima. O mercado não consegue ir mais para cima, acima dessa barreira. Se o mercado não consegue romper esta última máxima, ele não tem fechamento, a gente efetua a nossa venda muito tranquila, nossa venda stop neste ponto e alvo inicialmente na primeira mínima do dia. Esse alvo aqui, o que a gente faz? A gente trabalha até aqui, entra o nosso gerenciamento para fazermos as nossas parciais. Primeira parcial, segunda parcial. Para quem gosta de levar trades longos, deixa o mercado andar, Aqui pra gente, o que ele mostra nessa segunda situação? Como eu falei anteriormente, para que o mercado continue a sua tendência de baixa, que a tendência é a nossa amiga das operações, para que o mercado continue a tendência, ele tem que fazer fundos mais baixos do que os fundos anteriores, fazendo esses rompimentos aqui, Então, aqui mora o primeiro fundo, aqui mora o segundo fundo, aqui o topo, aqui outro topo. O que o mercado fez e mostrou para a gente a configuração? Primeiro, 2, não consegue romper a nossa barreira, formando apenas um pullback, dando outra oportunidade e formando novamente outro fundo. Continua novamente e continua o seu movimento. Então, temos que ficar atento a tudo isso que acontece. Aqui ele morava uma outra oportunidade de venda, porque o mercado está fazendo apenas um pullback, um respiro do seu movimento natural. Temos que estar atento a tudo isso. O mercado mostra pra gente uma outra oportunidade, entrada, stop curtíssimo, um baixíssimo risco. É isso que a gente busca nas operações, alinhar um baixíssimo risco para uma altíssima lucratividade. Onde que seria o alvo aqui? A gente busca a primeiro fundo do dia, o último fundo do dia. Aí entra o gerenciamento. Se o mercado está rompendo com tudo, o mercado está caindo, dando risco, ele vai dar seguimento à queda, apenas administramos e levamos o trade nosso muito tranquilo, muito objetivo, as nossas análises. Assim que a gente pode trabalhar aqui para o próximo pregão. A mínima do dia e os pontos onde que o mercado teve dificuldade para efetuar o rompimento. Aqui, todos esses pontos eles devem ser alinhados e tomar cuidado para evitar, porque amanhã é dia de payroll. Tomar cuidado, galera. Payroll amanhã, o mercado fica muito volátil, fica bagunçado. Nós temos que estar atentos. Vamos operar com menos alavancado para evitar fazer besteira, É melhor a gente ganhar um pouco todo dia do que entregar um pouco todo dia. Melhor a gente do que ficar exposto ao mercado de muito risco. Lembrando que aqui, galera, esse aqui é o meu operacional, da forma como eu opero, como eu enxergo o mercado, certo? Gostaria de pedir para vocês não deixarem de curtir esse vídeo, comentarem, se possível, quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal aqui, tá? Porque isso me ajuda bastante. E bora pro game.